fazer um cálculo no PJ-Calc de um adicional de insalubridade, que é esse caso aí, na prática. Então, vamos lá. Então, vamos abrir aqui o nosso sistema. Vamos criar um cálculo novo. Então, vamos lá. Nossa live número 11 hoje, né? Então, vamos botar aqui como reclamado, comunidade de perícia trabalhista. Tá? Então, este é um cálculo que eu vou botar aqui para o estado do Rio Grande do Sul, vou botar para Porto Alegre, onde eu estou, para um empregado que é admitido quando? 5 de janeiro de 2019 e demitido em 10 de 11 de 2019, um processo, vamos botar aqui admissão, ajuizamento desse processo em 2 de janeiro de 2020, né? Então, não vamos trocar nenhum parâmetro a mais, salvamos aqui o nosso processo, nosso cálculo. A Valquíria está dizendo que é a live 10. Então, vou botar aqui a live 10. Então, live 10. Então, vamos trocar aqui o nome do reclamante. Não tem faltas? Não, não tem faltas. Tem férias? Não vai ter cadastro de férias porque não teve um ano. Se tivesse, era só cadastrar as férias aqui. Precisa? Ele tem um salário de 1.500. Precisa salário? Para este cálculo da insalubridade, não é necessário. Então, vamos lá. Vamos direto para as verbas. Então, vamos pegar aqui a verba adicional de insalubridade. Podia ter pego outra e adaptar. Vamos escolher adicional de insalubridade. Então, vamos entrar no parâmetro da verba. O nome está legal, né? Adicional de insalubridade em grau médio. Eu usei o 20, por quê? 20% é o grau médio. Tem reflexo em imposto de renda? Como nós falamos, ela incide no imposto de renda. Incide na contribuição social, que é a Previdência, né? E tem um reflexo deferido em sentença no fundo de garantia. Está aqui o período, ele já veio com a base de cálculo salário mínimo. Se fosse salário normativo, que é o previsto na convenção, ou fosse o legal, como vocês fariam? Vocês cadastrariam o salário normativo ou legal no histórico salarial, viriam aqui, trocariam esse salário mínimo para histórico salarial e escolheriam lá a base salário normativo ou legal, tá? Mas como é salário mínimo, eu vou deixar aqui salário mínimo, tá? Bom, qual é o divisor que traz a previsão no parâmetro da verba? É o divisor 1. O multiplicador é 0,20 e a quantidade 1. Bom, se eu deixar desse jeito, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou calcular a insalubridade sobre o salário mínimo integral. Vou pegar esse salário mínimo, multiplicar, dividir por 1, multiplicar por 1, vai ficar ele mesmo. E multiplicar pelo multiplicador, redundante, né? Multiplicar pelo multiplicador. Multiplicar por 0,20. O que aconteceu aí? A insalubridade acabou de ser calculada integral. Então, aqui eu poderia proporcionalizar a base. Não foi a fórmula que eu mostrei para vocês. A fórmula que eu mostrei para vocês é que tu proporcionaliza os dias. Aqui vou proporcionalizar a base. Se eu proporcionalizar a base, o resultado é o mesmo. Proporcionalizar a base de cálculo ou os dias. Então, vamos proporcionalizar os dias como foi a nossa forma. Então, vamos retirar a proporcionalidade aqui da base. Como seguiu a nossa fórmula, eu vou dividir por 30 e multiplicar por 30, mas aqui proporcional. Ok? Então, vou salvar esses parâmetros. Ele pediu para regerar, ó, marcou esse quadradinho aqui, está pedindo para regerar. Eu vou regerar esta verba e posso entrar na ocorrência. Quando eu entrar na ocorrência, ó, o divisor está 30 todos os meses, tá? Todos os meses está 30. Mas o primeiro, ele colocou 27. Sua pesquisa gerou o seguinte... Por quê? Porque ele foi admitido no dia 5. Então, ele deixou de trabalhar 4 dias nesse mês, que tem 31. Então, ficou 27. Depois 30
E como ele foi demitido no dia 10, o último mês, a proporção é para 10 dias, né? Então, está calculada a minha verba principal. Qual é a verba principal? Adicional de insalubridade. Vou entrar aqui, exibir os reflexos e vou começar a marcar esses reflexos. O que está previsto na minha sentença? 13º, está previsto aviso, está previsto férias. Foi só férias proporcionais. Não tem aqui a previsão de reflexos nas horas extras. Então, depois nós vamos adicionar uma parcela a mais de reflexo horas extras. Então, vou entrar nos parâmetros do reflexo no 13º salário, está aqui. Ele incide sobre imposto de renda, sobre contribuição social. Não está previsto no padrão a incidência no fundo. Então, aqui segue o padrão do PJE, eu posso mudar, mas ele segue aquele entendimento que se não há uma determinação expressa para que o fundo de garantia também incida sobre os reflexos, não calcula. Então, os reflexos acabam não incidindo no fundo. Segundo este entendimento, para os reflexos incidirem no fundo, tem que haver uma determinação expressa na sentença. Ó, o fundo de garantia incide sobre a verba principal, que no caso é a insalubridade, e sobre os reflexos dela decorrente. No caso aqui, o 13º. O reflexo em 13º, do ponto de vista legal, ele incide no fundo, assim como incide na Previdência e no Imposto de Renda. Mas tem que haver, então, a previsão expressa na sentença. Vamos deixar sem. Aqui, pessoal, aqui embaixo, ó, tem a base de cálculo. Esta base de cálculo é de quê? Do reflexo. Então, isto aqui tem gerado muitas e muitas indagações lá nos nossos grupos. Seja lá do grupo do Instagram, do Telegram, ou seja no grupo dos cursos que nós desenvolvemos. Então, aqui está expressa a base de cálculo. Qual é a base de cálculo? A insalubridade, que eu calculei. Porque isso aqui é 13º sobre insalubridade. Esta base de cálculo, ele vai lá buscar nos 20% do salário mínimo, que é a insalubridade que eu calculei. E aqui no comportamento, ele vai definir como ele vai utilizar esta base. E aí ele vem marcado valor mensal. Quando ele vem marcado valor mensal, o que o programa está fazendo? Ele vai ir lá no mês da ocorrência, do 13º, olhar quanto é aquela insalubridade. É 0? Não tem? Vai ser 0. Tem? Ele vai calcular. Com base no quê? Na ocorrência. Quando ocorre este reflexo? Em dezembro ou na demissão. Então, em cada mês de dezembro, ele vai lá e vai verificar se tem insalubridade e vai calcular. Ou na rescisão. Tá? E, com relação ao tratamento da fração, ele sugere integralizar, que é tornar integral. Então, se no mês de dezembro tiver uma insalubridade paga com 10 dias, proporcional a 10 dias, ele vai tornar ela integral. Esse empregado, ele foi demitido no dia 10. Tinha uma insalubridade de 10 dias na rescisão. Ele vai olhar esses 10 dias, vai transformar em 30 e fazer os avos proporcionais. Quantos avos é o 10º, vai calcular proporcional. Agora, se a insalubridade não está sendo paga em dezembro, ou na rescisão, ele vai olhar, vai enxergar 0 e vai colocar 0. E se foi pago só em alguns meses daquele ano, o programa não vai calcular.
Tá bem?